Bom dia a todas e a todos. Que bom que vocês estão aqui. Para a nossa quarta pergunta desse festival. O que fazer quando tudo está em crise? Eu queria começar apresentando os dois autores que a gente tem nessa mesa. A Lígia Gonçalves Diniz é professora adjunta de Literatura Comparada e Teoria Literária na Universidade Federal de Minas Gerais. É doutora em Literatura pela Universidade de Brasília, com pós-doutorado em Estudos Literários, também na Federal de Minas Gerais. É autora de Imaginação como Presença, O Corpo e Seus Afetos na Experiência Literária, e O Homem Não Existe, Masculinidade, Desejo, Ficção. Ela atua como crítica literária em publicações, jornais, revistas, como Folha de São Paulo, 451 e Gama. Obrigado por estar aqui. E Vladimir Safatli é filósofo, psicanalista, escritor e músico. Nascido no Chile, radicado no Brasil, é professor titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. É autor de diversos livros, entre eles Alfabeto das Colisões, o último lançado, O Circuito dos Afetos, Corpos Políticos, Desamparo e o Fim do Indivíduo, e Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, que foi finalista do Jabuti em 2002. Está lançando também pela editora Boitempo a nova edição de Cinismo e Falência da Crítica. Professor, muito obrigado por estar aqui. A composição dessa mesa pode soar um pouco estranha à primeira vista. Mas eu queria insistir nessa proposta. Lígia e o Vladimir são dois observadores do campo da cultura. A literatura, mas também o cinema, a música. E estão interessados nos processos de subjetivação. Como sujeitos são produzidos. Estão interessados em temas como os afetos e os desejos. Essa força que nos move em relação às nossas ações. São dois autores para quem também o corpo é fundamental. E os poderes que incidem sobre o corpo são também fundamentais. O Safatli escreve exatamente do jeito como ele fala. E o problema de assistir essa mesa é que depois, quando vocês forem ler o livro, vai ser como se ele estivesse narrando o livro para vocês. A Lígia, eu tenho dúvida se ela teria coragem de dizer aquilo que ela escreve. A gente vai ver, mas parece que a escrita é uma maneira de expressar aquilo que seja embaraçoso dizer em voz alta. O fato é que essa mesa, ela já aconteceu. Nas pesquisas para o festival, lendo os vários livros, esses foram dois autores que me provocaram muito e que estabeleceram um diálogo que só agora está se realizando na prática. Nessa mesa,
A gente vai falar de desejo, de corpo, de afeto, de sexo, e tudo isso relacionado à cultura e relações de poder. E eu queria começar trazendo um tema fundamental que orienta a nossa pergunta. A gente vive um momento de confluência de crises. Crises afetivas, ambientais, econômicas, políticas, psíquicas, sociais, e uma série de catástrofes produzidas a partir dessas críticas. A identidade judaica, de alguma maneira, foi atravessada por essas críticas, com implicações diretas nas nossas vidas. E na vida de outras pessoas, a partir de uma série de eventos mais ou menos relacionados conosco. Eu queria passar a palavra para os nossos autores, perguntando, para a gente delimitar o campo sobre o qual a gente vai falar, que crises são essas que, quando alcançam um determinado estágio, podem produzir, por exemplo, Gaza. Então, professor Vladimir Safatli, queria que você iniciasse falando a respeito dessa confluência de crises e das consequências que elas têm produzido. Tá, ok, bem. Primeiro, muito obrigado primeiro pelo convite, né? Primeiro, obrigado pela presença de todos vocês aqui. Independente da situação, bem, vocês me desculpem, talvez eu não consiga ficar até o final, mas, como dizia o Platão, às vezes o corpo é um problema, né? Mas tudo bem. De toda forma, quando o Daniel me fez o convite, eu quis realmente aceitar, porque ele já havia me feito um convite há uns 10, 12 anos atrás, quando eu havia conseguido, de uma maneira que eu até hoje não consigo entender como eu consegui fazer isso, consegui convencer a Folha de São Paulo a me levar, durante alguns meses, na Primavera Árabe, para poder fazer uma série de trabalhos, de escritos, e também falar sobre o conflito Israel-Palestina. Então, bem, houve polêmicas depois com os textos que eu havia escrito, e quando eu vi, o Daniel falou, não, mas a gente quer conversar com você. E, bem, eu aceitei prontamente, foi uma conversa generosa, foi uma bela conversa. Então, quando ele me fez esse segundo convite, eu prontamente aceitei com essa lembrança. Até porque, na crença, na esperança de que fosse possível mesmo fazer uma discussão que concerne a todos nós, né? E acho que a capacidade que a gente tem de conseguir criar um certo espaço de debate em momentos como esse é um dos elementos mais decisivos para que a gente possa conseguir garantir alguma espécie de futuro. Eu tenderia a aproveitar a tua questão e dizer mais ou menos o seguinte: eu sou daqueles que entendem que, de fato, nossa época ela é uma época marcada por um sistema de confluência de crises mesmo. Aquilo que a gente poderia chamar de crises conexas. Crises conexas, ou seja, são uma série de crises que se articulam de uma forma tal a se estabilizarem como crise. Isso significa que as crises se tornam uma forma de governo. Elas não são mais uma condição para uma transformação das estruturas dinâmicas da sociedade, elas são uma estabilização de uma situação insuportável e intolerável. Quando eu falo de crises conexas, eu penso nessa conjunção entre crise ecológica, crise demográfica, crise social, crise política, crise econômica e crise psíquica. O fato é que, bem, nós sabemos que a gente vive em um sistema de produção, que ele é um sistema de produção indissociável da produção de crise. Só que um sistema de crises como esse, isso é algo inédito na história. Não há nenhum momento na história, por exemplo, onde você tem uma crise econômica que é impulsionada por uma crise ecológica da magnitude como nós conhecemos. Então, acho que isso nos coloca uma série de questões. Acho que a primeira delas é, diante de uma situação como essa, quais são as opções, quais são as possibilidades?
Eu diria que, infelizmente, só há duas. Uma delas é uma transformação estrutural no sistema que gerou as crises. Só que isso está fora de cogitação. As forças políticas que operavam dentro dessa chave, uma chave de transformações estruturais, elas já não são, não digo nem hegemônicas, mas elas já não são atores relevantes dentro do processo, digamos, político global, pelo menos por enquanto. Gerenciar as crises que o capitalismo produziu dentro do capitalismo é uma contradição em termos, é algo que realmente nunca ninguém viu ainda. Então, eu diria que dentro de um horizonte como esse aparece uma segunda opção. A segunda opção é mobilizar a lógica daquilo que a gente poderia chamar de uma guerra infinita. Ou seja, a guerra ela tem uma função de coesão social. Ela tem uma função de, mesmo numa situação de desordem, de conseguir fazer com que essa situação de desordem ela se torne em um elemento, digamos, de abertura a uma outra forma de funcionamento do governo, o governo que funciona sob a forma de exceção, o governo que normaliza, em larga medida, ações e processos de violência que antes seriam impensáveis, né? E, mais do que isso, um governo que muda a estrutura afetiva da sociedade. Eu sou daqueles que acredita que uma sociedade é um circuito de afetos antes de um sistema de normas, de leis e de regras. Isso significa que, se nós quisermos entender como a sociedade define a estrutura da imaginação social, há de se perguntar quais são os afetos que realmente, digamos, funcionam no interior do campo político de maneira hegemônica. E eu acho que, nesse caso, quando a gente está diante de uma guerra infinita, há dois afetos centrais, que é o medo e a indiferença. A gente sabe desde o Hobbes, como, por exemplo, como há uma lógica do medo como elemento possível de constituição da relação ao Estado. Eu diria que tudo indica que, de fato, a gente entra numa situação onde generaliza-se um processo que você precisa de uma mutação dos sujeitos para que ele continue. E mutação significa que você precisa que a dessensibilização e a indiferença sejam uma forma de governo. E por isso que a questão de Gaza me tocou tão profundamente, porque acho que existem laboratórios globais de dessensibilização social. Esses laboratórios globais eles são absolutamente aterradores, porque eles acabam não só produzindo uma normalização da dessensibilização, mas eles acabam produzindo uma generalização desses processos. A gente conhece várias situações onde, por exemplo, processos coloniais que eram aplicados só em espaços muito específicos, se generalizam em dinâmicas de crise. Por exemplo, a terrível invenção dos centros de campos de concentração é uma terrível história nesse sentido. A gente sabe que os primeiros casos vêm da Guerra dos Boers, vêm de uma guerra colonial na África do Sul, e a gente viu como em situações de crise global do sistema isso se generaliza de uma maneira absolutamente catastrófica. Então, daí, de fato, o meu apelo é uma reflexão mais profunda a esse respeito, né? Uma reflexão profunda a respeito de como esses laboratórios de dessensibilização social estão aparecendo entre nós, né? E não por acaso em governos de extrema-direita, e nós sabemos muito bem o que significa, o que podem governos de extrema-direita. A gente viu, infelizmente, isso no nosso país, a gente viu a dessensibilização social que foi, do qual nós fomos objeto dentro do processo da pandemia, certo? Então, daí a minha ideia de poder vir aqui conversar com vocês, entre outras coisas, sobre esses temas. Lígia, no seu livro, você faz uma viagem literária, passando por obras que foram constitutivas de uma certa cultura localizada em tempos e lugares bem determinados e que forjaram também indivíduos, pessoas, a partir de relações construídas com base em poderes. A gente falou um pouco do macro para um micro. Tenho a impressão, ao te ler, que a gente vai ali do micro, das relações das pessoas, para entender o macro
e essa sociedade. Você abre o livro falando da potência ou da impotência do corpo, expressa no órgão genital masculino. Eu não sei como a gente vai chamar ele aqui. Você pode falar sobre isso. Você dá uma série de nomes para ele. E eu não sei se sua mãe está na plateia, porque eu sei que ela também é um critério. Mas o fato é que, a partir do pênis, se desenvolvem relações de poder ou também de vulnerabilidade entre as pessoas. Só para introduzir esse assunto e o contexto da sua obra na discussão, queria que você falasse, a partir dessa inquietação dentro de você que gerou a produção desse livro, e a questão específica do órgão genital masculino como instrumento de poder e de vulnerabilidade, com impacto não só para os homens, mas também, talvez principalmente, para as mulheres. Alô, todo mundo me ouvindo, né? Bom, Daniel, primeira coisa, obrigada, né, pelo convite, obrigado para todo mundo que está aqui. Eu acho que eu tenho coragem de falar as coisas que eu escrevi. Eu acho, vamos ver. Eu fiquei sabendo que as conversas são gravadas, de modo que a minha mãe pode vir a assistir, então eu vou usar a palavra pênis, que é a palavra. E também, né, porque, enfim, assim como o homem, o pênis não existe, né, no sentido de pênis são anexados a pessoas e cada pessoa determina, segundo meus critérios, de que maneira eu vou chamar o pênis. Enfim, isso é uma outra discussão. Mas, bom, né, as dinâmicas... Eu estava ouvindo, né, o Safatli falar a respeito do que ele chamou de confluência de crises e que desemboca, ou de alguma maneira tem aí Gaza, né, como um exemplo urgente e atual. E vinha pensando assim, né, em algo que eu tenho pensado em termos de uma crise da atenção. E eu vou chegar na questão masculina, na questão da potência e da impotência, com essa conversa sobre atenção, né? Enfim, eu não estou querendo falar de crise de atenção da maneira mais banal ou mais óbvia, né, que a gente tem discutido. É claro, a gente tem muita dificuldade hoje em prestar atenção no que quer que seja, né? A gente assiste videozinhos de 15 minutos no Instagram, a gente fica, sei lá, né, mesmo as músicas, né, a música pop, hoje em dia, você parece estar ouvindo 15 músicas numa só, porque se a música começa a ficar muito repetitiva, ela precisa ter um refrão que corte tudo. Enfim, não é exatamente essa crise de atenção a qual eu estou me referindo, não. Eu estou me referindo a algo no sentido de a gente não presta uma atenção justa às coisas, no sentido de a gente não se torna disponível as imagens que nos... Eu estou usando a palavra imagens, mas não necessariamente são só imagens visuais, né? Mas a gente não se torna disponível ao que o mundo está oferecendo para a gente. A gente meio que... E isso não é nada de novo, exatamente, mas certamente está radicalizado, me parece, no tempo presente, né? A gente parece estar sempre sendo instado a agir, né, ou se posicionar, mas agir, enfim, se posicionar é uma forma de ação, né, um pouco inútil às vezes, um pouco autocomplacente, mas a gente é instado a se posicionar, a agir antes de fato de prestar atenção naquilo a que a gente está sendo apresentado, né? E o que eu estou chamando de prestar atenção? Né? Estou chamando de fazer um exercício mesmo de empatia, de sair de si. Né? Você falava dessa questão da construção de sujeitos, né? Da subjetivação. O que faz com que a gente se torne quem a gente é? Né? E eu acho que uma parte importante, né, que deveria ser importante, né, do se tornar quem a gente é a gente sair de si, né? Testar essas outras, testar os nossos limites, né? E pensar, enfim, no outro, né? Mas pensar com generosidade, não no sentido, de novo, da complacência, mas no sentido efetivamente da abertura. Né? E o que isso tem a ver, então, com o pênis, a potência e a impotência? Né? Me parece que a gente vem sendo
regido aí há muitos séculos, justamente por essa norma da potência, né? Da potência como algo que precisa ser expressa, né? Não a potência que te dá energia, não só energia psíquica, mas energia moral, né? Energia, enfim, ética ou política, né? Mas justamente essa potência que precisa se manifestar, né? Uma coisa anedótica aqui, né? Ontem eu estava conversando com uma amiga minha que estava lendo um livro de um psicanalista, um teórico da psicanálise argentino, o Násio. Ela estava, enfim, pesquisando sobre o complexo de Édipo, tem um filho pequenininho, está com 3 anos, e aí ela estava lendo, só que é um livro teórico para analistas. E ela falou, eu estava ali, né, não entendendo muita coisa, e não tinha exatamente conselhos, né, que ele dava para como criar seu filho quando ele está passando aí pela fase do complexo de Édipo, exceto por um. Né, ela disse, tinha um conselho, que ele falava, não elogie a beleza do seu filho, elogie o que ele faz. Né? Ela falou, olha que coisa, né, impressionante. Né? Não é um livro de autoajuda, né? É um livro teórico. Mas olha o que tem, né, nesse conselho, que para a gente, né, passa como um ótimo conselho. Né? Claro, né, por que você vai elogiar que o menino é bonito? Né? Elogia se ele fizer alguma coisa certa. Né? Mas, quando você, né, deixa de autorizar, né, esse elogio da beleza, você está dizendo para o menino que, olha, né, existe a imagem, né, existe essa experiência que essa experiência sensorial no mundo, que é superficial, e você tem que passar disso, né, e se mexer, né, e agir, e fazer o certo. Né? Existe, né, me parece, claro, estou aqui, né, enfim, é um exemplo hiper anedótico, sei lá o que tem no resto do livro, e também se a minha amiga leu direito, ou o que quer que seja, mas serve para a gente pensar, né, essa relação que a gente aprendeu a tomar como correta. Né? Que olha, a beleza é uma coisa superficial, né? E quando eu digo a beleza, não quero dizer simplesmente a beleza física da criança, né? Mas digo a beleza do mundo, aquilo que no mundo é capaz de nos surpreender né, no corpo. Assim. E o importante é agir. Né? E eu acho que aí a gente vai bem, né, para uma questão, enfim, né, eu penso de uma maneira extremamente heteronormativa, e peço desculpas por isso, é a minha formação, é a minha idade, etc. Né? Mas eu penso que há aí realmente uma diferença, né, entre os gêneros, e não uma diferença, obviamente, de natureza, mas uma diferença construída, certamente, culturalmente, né, que dá à mulher, né, esse espaço aí do suposto cuidado, né, mas que eu tento pensar justamente por esse viés da atenção, né, dessa disponibilidade, né, para o mundo. Né. E aí, enfim, né, eu escrevo, né, eu já ia falar sobre o pau. Né. Para mim é muito mais confortável falar pau do que pênis, é muito mais natural. Enfim, mas me impressionou, né? Eu começo o livro falando do livro do Philip Roth, do Avesso da Vida, né? Que é um penúltimo de uma sequência aí de uma saga de um personagem dele que é o Nathan Zuckerman, mas estranhamente é um livro que toca a questão de Gaza também no final das contas, né? Eu vou terminar com isso para a gente fechar o círculo Gaza, mas desculpa se eu estiver me alongando, eu sou super tagarela. Mas eu me surpreendi, né, lendo. É um livro que toca, né, enfim, que meio que toma a questão da impotência do personagem principal como um argumento central ali da vivência dele, né? E de repente eu realmente me fiquei muito impressionada, né? Como esse sujeito conseguia ver simplesmente, né, no pau que não funciona quando ele quer que funcione, uma chave, né, para decodificar toda a sensação dele de impotência diante do mundo, né? E tem um momento, enfim, é um livro super complicado, eu não vou complicado, digo, é uma trama que vai se descascando, assim. Mas tem um determinado momento que o sujeito que está impotente passa por uma cirurgia cardíaca, ele está impotente porque ele está tomando um remédio que deixa ele impotente, ele resolve passar por uma cirurgia para resolver o problema do coração e parar de tomar o remédio. Né? E
numa das versões, porque o livro vai ensaiando várias versões, o cara passa pela cirurgia, fica curado e resolve ir para Israel. E fala, não, vou mudar a vida, abandona a mulher, abandona os filhos nos Estados Unidos, é um judeu, né, da diáspora, lá do Brooklyn, típico. Abandona, né, essa vida, é um dentista, na verdade, o personagem, e vai para Israel, mas não simplesmente vai para, né, Tel Aviv ou Jerusalém, ele vai lá, né, para a região da Judá, né, e vai lá, enfim, se aliar com uma galera que vê, né, que defende um modo de ser judeu que é um modo combativo, forte, bronzeado, bélico, né, e que fala, né, olha, né, eu sou bélico porque é assim que a gente tem que estar no mundo, a gente tem que agir, né? Vocês da diáspora ficam lá pensando e fazendo piadas e tal, mas a gente tem que se mexer. Então, também aqui, né, a gente tem essa contraposição entre a impotência no sentido sexual e essa ação bélica, né? Que acaba sendo, enfim, não dá para saber o que é metáfora do quê, né? Se a potência sexual é a metáfora dessa virilidade bélica ou se a virilidade bélica é uma metáfora da potência sexual masculina. Bom, agora talvez tem que inverter uma ordem aqui de questões, já que você introduziu isso, e insistindo então na questão identitária judaica, Israel, Gaza, pegando esse último gancho. A identidade judaica, ela passou por uma transformação nas últimas décadas. Quando o sionismo é desenvolvido por judeus diaspóricos, secularizados, majoritariamente, naquele momento, europeus, o que se dizia o outro do sionismo, a identidade que se visava derrotar, não era o palestino de Gaza, os sionistas, naquele momento, o palestino não existia, mas era o judeu da diáspora. O judeu da diáspora era o outro do sionismo, o judeu intelectual, o judeu que vivia numa maioria não judaica, subordinada, numa condição de pouco poder, eventualmente ameaçado, perseguido, chacinado. E a transformação proposta pelo sionismo é a de criação de um novo homem judeu. Um homem que trabalha no campo, um homem que fica sem camisa, é bronzeado, é musculoso, anda armado, sabe se defender e não vai aceitar o próprio destino passivamente, como se acusavam os judeus da diáspora de fazer. De alguma maneira, o sionismo, se a gente pode falar assim, masculiniza os judeus. E declaradamente, inclusive. E quando o 7 de outubro acontece, a psicóloga norte-americana Carol Gilliam, que desenvolveu a ideia de ética do cuidado a partir da experiência feminina, entende o 7 de outubro como um ataque à masculinidade israelense. E se é um ataque à masculinidade, a resposta só pode ser outra, não pode ser outra, que não também uma resposta que restaure essa masculinidade. Se tudo isso faz algum sentido, talvez a gente esteja diante de um caso no qual o judeu se masculiniza, entre muitas aspas, ou pelo menos parte, no momento em que o mundo está colocando a masculinidade em questão. Ou pelo menos isso.
Vladimir, no livro dele, o seu livro, O Homem Não Existe. No livro do Vladimir Safatli, no último livro, no capítulo Heterossexuais, ele chega a escrever precisamente: o heterossexual não existe. E faz menção a uma situação patológica, ou considerada patológica, um surto paranoico, de um homem que se imagina se comportando como mulher. Você faz mais ou menos o contrário. Você se imagina no corpo de um homem quando lê Philip Roth e recebe as mulheres sobre si. Para passar a bola para o professor Vladimir Safatli, em relação a essa transformação identitária judaica das últimas décadas, promovida por razões históricas, mas também culturais, etc. Se esse diagnóstico faz sentido, de que maneira a identidade judaica pode construir uma alteridade que seja mais aberta, para que já a gente utilize uma outra metáfora ao passar a palavra para a Lígia. Desculpa, eu queria lembrar que todo mundo pode fazer perguntas por escrito e que os profissionais do museu estão aqui no canto. Obrigado, Daniel. Talvez uma maneira de abordar o problema que você levanta, eu lembraria daqui de um belo livro do Peter Pelbar, chama O Judeu Pós-Judeu, que eu até fiz uma resenha para a Folha, onde ele insiste nessa passagem do que significa uma identidade nômade a uma identidade territorializada e quais são as consequências disso, né? E acho que um ponto, acho interessante para todos, na verdade, dentro dessa passagem, né, você insistiu bem que é uma passagem que é baseada, entre outras coisas, em um profundo sentimento de vulnerabilidade e um desejo de defesa. A minha questão seria um pouco o que significa um Estado que se vê como portador do direito de ser o gestor de um trauma social. Eu insisto nesse ponto porque talvez algo que está acontecendo agora nos mostre como o Estado nunca pode ser o gestor de um trauma social. Quem cuida do trauma social é a comunidade, não o Estado. E é toda uma questão sobre, afinal de contas, o que significa quando o Estado se arroga esse papel. Porque eu diria isso, inclusive eu falo isso no livro, eu acho assim, a experiência da opressão, ela sozinha ela não basta. Porque da experiência da opressão há pelo menos dois desdobramentos possíveis. O primeiro deles é a experiência de que, afinal de contas, eu passei por uma situação de opressão intolerável e não quero que ninguém, em situação alguma, e nunca passe por nada mais parecido. Só que há uma outra opção, e eu acho que ela fica forte quando o Estado Nacional, em geral, em todos os casos, ele toma para si, se arroga para si o fato de ser, então, aquele que vai lembrar dessa experiência de opressão traumática, né, e brutal. Que é, bem, quando aconteceu isso conosco, ninguém nos ajudou. Não havia ninguém, era nós sozinhos. E a gente continua sozinho. Então, agora eu tenho direito a mobilizar todas as forças possíveis para que isso nunca mais aconteça. Eu acho que há uma questão aí a ser pensada. Há uma questão a ser pensada porque o sentimento que começa a gerir a sociedade é um desejo impossível de imunização. E essa dinâmica de imunização faz com que, quer dizer, todo o sistema de defesa ele se torna um sistema de defesa ao mesmo tempo social e subjetivo.
Eu acho que é um pouco como você levantou, não é por acaso que você vai criando uma certa lógica subjetiva de extrema defesa. E essa extrema defesa ela significa, entre outras coisas, o fato de que qualquer coisa que, de uma maneira ou de outra, me tire do lugar e do território, certo? Vai me colocar de novo numa posição de extrema vulnerabilidade. E aí talvez uma outra questão interessante seja o que é um território. Porque eu tenho toda a consciência desse vínculo profundo, que está desde os gregos, entre autoctonia e liberdade. Né? Entre ter um território, quer dizer, para os gregos, liberdade é algo que se conjuga de 3 formas. Como autoctonia, ter um território que lhe seja próprio. Como autarqueia, ser senhor dos seus desejos e suas paixões. E como autonomia. Aí tem toda uma questão sobre o que significa essa figura de autolegislação. Mas eu insistiria que talvez seria interessante a gente pensar nessa questão da autoctonia, do ter um território, se perguntar o que é exatamente um território. Porque talvez um território seja o lugar onde eu posso circular, onde não há fronteiras que me definam, que me falem, não, depois daqui não mais. A gente conhece isso muito bem nas situações coloniais, né? Quer dizer, quando um povo perde um território, significa, afinal de contas, ele não pode mais circular. Ele não tem mais, não é ele mais que define para onde ele vai, para onde ele deixa de ir. Né? Então, acho que permitir a circulação, poder circular, significa, entre outras coisas, também entender que no território vão circular múltiplos tempos, múltiplas pessoas, múltiplas formas. Certo? O que significa, talvez, algo que a própria ideia do Estado-nação tem um problema estrutural a se fazer. Todos eles? Todos eles. Não faria nenhuma distinção nesse sentido. Tanto que a gente vê cada vez mais esta questão como uma questão explosiva dos Estados-nação. Mas a gente tem uma obrigação política e moral, me parece, que é pensar ou criar as condições para que uma figura pós-nacional da experiência comum apareça, né? Cada um da sua forma. E acho que essa é uma tarefa que a gente deixa para gerações futuras. Né? Perfeito. E só complementando para te passar a bola, em contraposição à própria potência do pau, você faz menção à abertura da vagina. Uma abertura também ao outro, à alteridade, ao encontro. Explica para a gente essa ideia. Ouvindo assim, parece uma ideia meio estapafúrdia, né? Quando a gente ouve na voz do outro. Não, eu vinha pensando nisso, né? Enfim, dá um medinho, né, de quando a gente fala assim, abertura da vagina, enfim, e transformar isso em algo, enfim, o corpo então define a nossa atitude em relação ao mundo, né? Não quero dizer isso de uma maneira generalizante, porque eu não posso falar pela experiência das outras mulheres, se elas se sentem do mesmo modo, né? Então, nesse sentido aí dessa, né, de abertura, de porosidade, a palavra porosidade é uma palavra que eu uso que eu gosto muito também, né? Ou de atenção, né? Essa palavra que eu usei agora é como eu me sinto, né? Dentro do meu corpo, eu entendo muito, eu não consigo deixar de falar, mesmo se eu for falar de algo muito distante da minha realidade, eu sempre penso que eu estou falando a partir do meu próprio corpo, né? No sentido de uma experiência sensorial, né, física, muito somática, né, muito específica. Então, assim, eu não quero, né, defender de modo nenhum, né, que as mulheres, porque têm uma vagina, ou as pessoas com vagina, porque têm uma vagina, são mais abertas ao mundo. Não é isso, né? O meu livro é um livro, enfim, que eu falo em primeira pessoa o tempo inteiro, né? É a minha experiência como leitora, é a minha experiência como mulher, é a minha experiência como brasileira, é a minha experiência como teórica, o que quer que seja. Mas, né, todos esses poréns colocados de início, né, e pensando, né, também a partir do que você falou no começo da sua pergunta, né, antes da resposta do Safatli, a respeito da ética do cuidado, né, enfim, eu não me parece que a mulher seja necessariamente aberta, nem generosa, nem atenta, nem, digo, naturalmente mesmo, né, pronta para o cuidado. Mas a gente foi, né, colocada nessa posição,
né, de forma, né, histórica, nessa posição do privado, nessa posição de quem espera, né, essa ideia do homem que age, sai, se aventura, e a mulher cuida, espera, fica em casa cuidando, né, do lar. Então, de alguma maneira, eu acho que a gente acaba desenvolvendo, mesmo por necessidade, por obrigação no sentido por imposição, né, uma imposição do opressor, né, essas palavras grandiosas, estratégias, né, estratégias de cuidado, estratégias de atenção, né, enfim, algumas mulheres já me disseram que também, né, que entendem isso de uma maneira física, né, o corpo como esse espaço, ou como esse dispositivo, que é uma outra palavra estranha, mas de acolhimento, né. Tem essa cena, né, que você estava falando no livro do Philip Roth, né, que como né, ele de fato fica lá recebendo as mulheres, né, é o mesmo personagem que está lá com uma dor nas costas, deitado num tapete, e as amantes dele vêm e se sentam, né, depois colocam seus orifícios no pau dele. Você fala, o que está acontecendo aqui, né? A gente não é assim que funciona exatamente. Ao mesmo tempo, que maneira maravilhosa, né? Enfim, que coisa maravilhosa é a ficção, né? O texto ficcional que me permite ser esse cara de pau duro deitado, com as mulheres vindo lá encaixar seus orifícios, seja lá o que isso quer dizer na cabeça desse personagem ou desse autor, né? Mas eu fiquei pensando numa relação entre isso, entre a questão da atenção, né, e da abertura, com uma palavra que apareceu na fala do professor Safatli, que é a palavra vulnerabilidade, né? Que é muito próxima, né, disso que eu estou chamando de atenção, essa atenção como disponibilidade, né? Seria o risco, né, talvez o risco que a gente precisa correr se a gente estiver disposto a prestar atenção, né? Isso serve para a gente pensar na atenção ao que quer que seja, né? Na atenção a um vídeo de um massacre. Eu estava lendo um livro, enfim, lendo assim super diagonalmente, um livro de uma filósofa inglesa, que eu não me lembro o nome agora, Silvia qualquer coisa, mas enfim, o livro dela se chama The Ethics of Attention, né, a ética da atenção, em que ela discute aí a ideia de atenção a partir de algumas filósofas, especificamente mais importantes, a Iris Murdoch e a Simone Weil, né? E ela fala da importância que teve para ela prestar atenção nas imagens de como animais são manejados e mortos para nosso consumo, né? E ela fala, tudo mudou para mim. Eu comecei a pensar na ideia de atenção quando um dia eu me forcei a prestar atenção em como isso acontecia, né? E a partir daí eu me tornei vegana, diz ela, e tal, né? E eu fiquei pensando nessa relação com a vulnerabilidade, né? Quer dizer, talvez, né, a gente tenha que aceitar correr esse risco da vulnerabilidade para a gente poder sair de si, né? E eu acho que isso parece cada vez mais difícil. Eu, pelo menos, observo cada vez mais as pessoas com medo de se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, se eu fui para um lugar muito estranho. Sim, não, acho que respondeu, e eu queria trazer um tema que também aparece em ambos, de maneira bem diferente, que é a questão do gozo, mas a questão do poder. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi o Safatli dizer que o poder ele não se expressa, pelo menos não somente, naquela força que te prende, que te amarra, que te faz com que você se submeta de maneira tão ostensiva. O poder ele nos faz dançar. Essa é a imagem. Aquela história do poder que reprime, que nos impõe a norma com a dureza do senho franzido, isso aí terá que se acomodar com uma imagem muito mais eficaz. A imagem do poder que dança as nossas músicas e que diz, afinal, uma rave ou um desfile militar, não há tanta diferença assim. A partir de uma imagem que talvez ele possa dizer,
Queria que a gente falasse sobre como o poder penetra nas nossas vidas, de que jeito ele se manifesta e como é que a gente pode resistir a ele, uma vez que ele está em todo lugar, inclusive na maneira como a gente dança. Posso fazer um comentáriozinho rapidinho, que é justamente sobre esse trecho do seu livro, que eu não li esse livro inteiro ainda, mas eu li esse verbete, né, que é sobre dança, e dei uma pirada, porque vou roubar aqui o seu e explicar um pouquinho. Ele está falando de uma ocasião em que o Macron estava recebendo chefes militares e tinha uma banda militar que começou a tocar Daft Punk, né? E as pessoas, né, da nossa geração, no final das contas, né, foram reconhecendo ali que estava tocando Daft Punk e começaram a dançar, né, assim, bater o pé, inclusive uma funcionária que era negra, né, então no livro o Safat ele discute como o poder acaba, né, tomando ali o corpo de maneira atravessando o corpo mesmo. Você não consegue parar de dançar porque você reconhece aquele ritmo que faz uma menção à memória. Enfim, eu estou fazendo esse comentário só porque eu quero encaixar uma pergunta também, né, para você. Que eu li e pensei, mas, né, a minha primeira reação foi... mas que legal, né? Se eu pudesse, é melhor isso, né, do que o poder, né? Prefiro dançar um Daft Punk na banda militar do que, enfim, sofrer algum tipo de violência mais desagradável, né? E claro, né, isso é parte da sedução desse tipo, né, do poder desse tipo de expressão de poder, né? Justamente de te pegar de um jeito que você nem percebe que você está sendo seduzido. Mas acho que a minha pergunta, ou enfim, alguma coisa para encaixar na pergunta, é isso, né? O que a gente perde? Acho que a pergunta é essa, né? O que a gente perde? Foi o que eu fiquei pensando. O que a gente perde quando a gente se torna desconfiado também, né, da música ou desse tipo de sedução, né? Porque acho que alguma coisa se perde também. Acho que talvez isso seja uma maneira interessante de se pensar onde o poder efetivamente atua, né? Era essa a questão que me interessava. Porque o que acontece quando ele atua não só no centro, estabelecendo normas, estabelecendo regras, que mais ou menos a gente deve se conformar, mas quando ele começa a gerenciar as margens. Porque, bem, acho que a gente deve ter mais ou menos a mesma idade, então, quer dizer, músicas como essa tinham uma significação. Era aquilo que a gente ouvia, por exemplo, em raves, que eram raves selvagens, ou seja, que não tinha, era essa época onde a rave ainda não tinha nome de uma empresa, né? Não era, sei lá, Skol ou qualquer coisa parecida, certo? Era algo feito de uma maneira onde dar a impressão de que era possível, digamos, organizar uma margem onde você teria uma outra forma de vida, outro tipo de atitude em relação ao que significa entrar na vida social, o que você vai preservar, o que você vai aceitar, o que você vai trazer para a vida adulta, o que você não vai trazer para a vida adulta. Então, era muito interessante perceber como, na situação mais oficial possível, aquilo era um 14 de julho, né? E quem estava do lado do Macron era o Trump, né? Então, ele bota a banda militar para tocar isso. E havia toda essa coisa da surpresa, né? E a surpresa mais interessante era do próprio Trump, que não consegue entender nada, até o momento que ele começa a perceber que aquilo estava funcionando, e você dá um pouco a impressão de que ele está pensando... Porra, mas por que eu não pensei em fazer isso no meu cassino, né? Essa ideia realmente é boa. Ou seja, a ideia de que, afinal de contas, a verdadeira gestão do poder era uma gestão da margem. E eu não conseguia deixar de lembrar de uma frase que foi dita em uma das manifestações antimundialistas do começo dos anos 2000, quando teve um militante italiano que foi morto, foi uma revolução em Gênova. E aí perguntam para o diretor da polícia, mas por causa da morte do manifestante, mas afinal de contas a função da polícia não é impor a ordem. Aí o chefe da polícia, com aquela sua digamos generosidade que lhe é própria, né, fala: não, vocês não entenderam nada. A função da polícia não é impor a ordem. A função da polícia é gerir a desordem. E acho que talvez essa seja uma forma interessante de se pensar como que se dão as estruturas do poder. Porque essas estruturas elas funcionam principalmente quando alguém diz para você: veja, olha, tem a norma aqui.
Mas se você quiser também algo contra a norma, a gente também tem isso para te oferecer. Né? Ou seja, a gente também tem essas e essas posições. E há um dado interessante, porque esse tipo de poder é um poder que ri de si mesmo. É um poder que já traz em si mesmo a sua própria negação, a sua própria crítica. Ele gestiona, ele gere as críticas contra ele. E não é à toa que o sistema de poder, ele é um sistema de poder que ele passa pelas estruturas institucionais e pela organização dos nossos divertimentos. Então, é impossível descrever as lógicas de poder contemporâneas sem pensar uma estrutura que eu diria instituição e entretenimento. O entretenimento é uma parte fundamental disso. Quer dizer, da mesma maneira como não é mais possível fazer uma distinção entre espaço de lazer e espaço de trabalho, quer dizer, a ideia de uma sociedade que vai organizando todas as suas dimensões de produção de valor, tanto no tempo do trabalho quanto no tempo do lazer, essa ideia de que o lazer, na verdade, é uma continuação do trabalho por outros meios, é uma produção de valor por outros meios, é uma monetização de valor por outras formas. Então, isso encaixa também com o fato de que, bem, para isso, o poder vai ter que saber atuar nas duas frentes. Né? Aí você pode perguntar, mas o poder, isso parece uma coisa tão abstrata, parece que é um sujeito unificado, que tem consciência, que tem direção, que tem coisas dessa natureza. Eu diria, essa é um pouco a vantagem de a gente alguns continuarem sendo marxistas vulgares, um pouco como é o meu caso, que assim, nunca foi uma questão de pensar uma consciência dirigente. Nunca foi questão de pensar que há algum tipo de planificação acima das nossas cabeças. Ao contrário, a questão era pensar, existe uma espécie de subjetividade automática, ou seja, existe uma lógica de estruturas que agem nos sujeitos, independente do que eles acham que estão fazendo, independente das boas intenções que eles possam ter, independente do que eles esperam que sejam capazes de realizar, é como se, de uma certa maneira, mais do que efetivamente agentes, eles são suportes de processo. Eu diria que a noção de poder que nos é própria na nossa vida contemporânea não pede nenhuma figura de uma consciência dirigente que vai organizar todos os processos. Ela pede a figura de uma estrutura implacável, que ela se reproduz e se repete, porque ela é impulsionada por algum elemento que é um elemento, digamos, que é um elemento que pervade todas as formas, as esferas da sociedade. Da mesma maneira como a gente entende, quer dizer, a racionalidade econômica não é só uma racionalidade dentro do campo da economia, ela pervade todos os campos da sociedade. É impossível você não pensar economicamente dentro da sua vida afetiva, dentro das suas relações sociais, dentro das relações de trabalho, dentro das relações da linguagem. Certo? Então, se isso é o caso, então há todo um trabalho que consiste em dizer, bem, mas onde essa dinâmica ela se naturaliza? Como ela se naturaliza? E acho que esse exemplo que eu havia trazido, para mim, pelo menos, tinha um dado muito singular, que assim, o poder que fez isso, porque talvez é um pouco essa questão, por que isso é ruim? Porque o poder que fez isso não é um poder que conseguiu efetivamente emancipar a vida social. É muito diferente, por exemplo, se você pega a Comuna de Paris, né, tem um belo livro da Christine Ross, que ela diz algo mais ou menos o seguinte, fala, olha, naquele momento, todos os trabalhadores e os artesãos se viam como artistas. Então, o sujeito que montava a barricada, e as fotos são muito interessantes, é todo um trabalho estético de constituição da barricada, certo? Porque como ele via aquilo como um trabalho efetivo de estetização da vida ordinária, e mesmo da estetização do espaço das lutas. E essa estetização era fundamental, porque era a expressão de que, afinal de contas, a luta não era só luta, mas era também a primeira possibilidade que a expressão real das pessoas encontrava. Ela encontrava expressão nas lutas, expressão, inclusive, estética nas lutas. Né? Então, mas o fato é que você está dentro de uma sociedade que ela realiza expectativas emancipatórias. Né? Ela consegue tirar as pessoas dos seus lugares naturais, ela quebra os lugares naturais, ela mostra que, afinal de contas, as hierarquias que caem, as hierarquias que se dissolvem, e pela dissolução das hierarquias, então é possível esperar uma sociedade diferente. Muito diferente é quando essa estetização da vida ordinária é feita num espaço onde não há nenhuma hierarquia que está caindo.
Não há nenhum processo de espoliação que está sendo limitado. Muito pelo contrário, quer dizer, é uma banda militar feita por um exército colonizador que ainda continua se vendo muito claramente como uma potência colonizadora, certo? Que se precisar invadir o Mali, vai invadir o Mali, se precisar fazer de novo, vai fazer de novo, mas, no entanto, ele se serve desses elementos, não para indicar que, afinal de contas, veja, nós estamos diante de uma vida social que agora quebrou os seus lugares naturais, que agora permitiu uma circulação igualitária das pessoas, que conseguiu limitar os seus processos de expoliação. Não, não. A gente está dentro de uma sociedade que continua sendo a mesma, inclusive, bem, o exemplo Macron é o melhor possível, né? Porque a gente viu muito claramente o que significa alguém que foi elogiado como sendo o novo centro e depois terminou sendo aquele que naturalizou todos os discursos possíveis da extrema-direita, é aquele que matou a democracia liberal por dentro. Eu acho legal isso. A democracia liberal não foi destruída pelos populistas ou por qualquer coisa parecida. Ela foi destruída pelos seus defensores. Quer dizer, eu não conheço nenhum lugar no mundo que tenha conseguido aprovar uma reforma da Previdência por decreto-lei. Ou seja, dizendo, o parlamento não tem nenhuma função, é só uma brincadeira. Se a gente começa a discutir, mas se vocês não fazem o que eu quero, eu tenho um decreto-lei e eu passo uma reforma da Previdência. Então, ou seja, tudo isso mostra muito claramente qual que é esta função dessa estetização da vida ordinária. Porque eu conheço teóricos da literatura que vão insistir, não, mas a gente está num momento onde há uma múltipla textualidade, não há mais a textualidade que era vinculada a essa espécie da autonomia da forma, então a autonomia dava essa espécie de excepcionalidade, né, o artista como aquele que instaura um estado de exceção na língua, né, então abre um outro espaço da língua. Não, as textualidades elas estão dispersas dentro da vida ordinária, elas estão nas redes sociais, elas estão na literatura, elas estão no entretenimento, ou seja, mas isso significa que é uma visão mais democrática do processo. Eu diria que, para mim, isso é um grande embuste. É um grande embuste porque este processo ele não foi acompanhado de uma transformação estrutural dos processos de opressão na sociedade. Muito pelo contrário, o grau de vulnerabilidade da classe trabalhadora é infinitamente maior hoje do que há 30 anos atrás, porque ela não tem mais capacidade de defesa, né? E ela não consegue se contrapor dentro de estruturas de crise. E isso, eu acho assim, esse tipo de circulação da produção estética, onde ela é uma circulação que vai para dentro do poder, então não vai ter mais nenhum, sabe? Então não tem nenhuma convenção de partido que não tenha esse momento de não, mas veja, é a expressão popular que agora vem, né, e entra. Então as pessoas choram porque a democracia voltou com músicas da Lady Gaga e coisas dessa natureza. Eu diria, bem, mas veja o fato que há uma organização simbólica nesse sentido que aparece de forma compensatória para a inefetividade da transformação real, ou seja, no sentido da base estrutural de reprodução material da sociedade. Então, acho que isso é um elemento a ser pensado. Por isso que eu havia dito. Você quer fazer a tréplica? Quero. Não, eu acho... O que eu queria dizer, né, é evidente, né, quando a gente pega isso. É o Macron do lado do Trump, a banda militar. É um exemplo em que fica, enfim, né, basta olhar 2 minutos para a gente ver que tem alguma coisa errada aí, que a gente não deveria estar batendo pezinho com Daft Punk, porque isso mexe com a nossa nostalgia da juventude, né? O que me parece um risco, né, e era um pouco por aí que eu pensei, né, quando eu li o seu livro, é o risco da gente começar a usar essa atitude desconfiada diante de toda a possibilidade de comoção, né, de comoção no sentido quase etimológico aí da palavra, né, do corpo se mover junto com alguma coisa, né? Então isso me parece um risco, enfim, um risco antigo, né, um risco aí, sei lá, inaugurado pela teoria crítica ali da segunda metade do século XX, né, de ler tudo a partir de, deixa eu identificar de que maneira isso aqui está tentando me enganar, né, para manter o poder ou para, enfim, de maneira geral, né, tentando me enganar. Isso a gente pode pensar do discurso feminista ao discurso
marxista, passando, enfim, por trocentas vertentes, né, de pensamento crítico. E, né, quer dizer, aí a gente acaba virando... Isso impossibilita, né, no meu ver, né, impossibilita qualquer espécie de experiência estética efetiva, né, no sentido de, espera aí, eu estou batendo meu pezinho, mas quem está me fazendo bater meu pezinho? Né? No caso aqui, tudo bem, uma banda militar fica bem fácil a gente identificar que é algo para o qual eu não devia estar batendo o pé, mas às vezes não é tão fácil identificar, e às vezes eu poderia estar muito bem batendo o pé e sendo feliz. A alegria ainda me parece ser, né, a alegria, o riso, uma palavra que apareceu na sua pergunta, né, ainda me parecem ser potências, né, potências nesse sentido disruptivo mesmo, né? Então, aí, bom, né, já que você falou de teorias, né, teóricos da literatura, vou responder por aí também, né? Claro, né, eu concordo plenamente com você que não houve, né, uma emancipação, mas eu acho que a gente também viveu durante muito tempo, vive ainda, né, uma certa... E eu me coloco aí nesse lugar, né, a gente lida com um ressentimento de classe no sentido de classe de pensamento, que vem lá. A gente acreditou num projeto iluminista, que era um projeto de elite, né, que era um projeto de que a razão era emancipatória e que nós que detemos esse discurso racional e que entendemos para onde a sociedade deve ir, vamos conseguir fazer com que o mundo, né, nos siga, né, junto nesse projeto. E, dentro disso, entra a nossa ideia moderna de arte, como essa arte emancipatória, né, aquela coisa do Barthes, né, como a literatura né, enfim, desestrutura a língua, mostra como a língua é fascista, etc., a linguagem é fascista. E, no final das contas, eu acho que o que a gente tem que lidar, hoje em dia, é com o fato de que, talvez, as pessoas sejam horríveis, assim, né? Digo, que a maior parte das pessoas tenha outro tipo de desejo, ou de necessidade, né? Ou de preocupação quando acorda de manhã, né? E não sei, assim, me parece, né? E eu estou falando assim, estou bem fora da minha liga aqui, né? São vários achismos a partir de coisas que eu leio e de conversas que eu tenho, etc. Mas me parece que um dos grandes problemas que a gente tem que lidar hoje em dia, né, é com o fato de que houve um projeto, né, que eu estou aqui chamando de um projeto iluminista, uma aposta na racionalidade como modo de fazer o mundo ir para um lugar melhor, que não deu certo, assim, e não deu certo não porque, né, meia dúzia de homens superpoderosos, né, controlaram tudo e fizeram, né, e passaram a perna na gente, porque as pessoas são mais complicadas do que isso, né? E eu acho que, na verdade, o que a gente foi vendo é que a gente foi perdendo. Eu estou dizendo assim, né, essa elite intelectual foi perdendo poder aí nas últimas décadas, e chegamos no momento, né, aí, pensando no fenômeno Trump, Bolsonaro, Pablo Marçal, Diabo 4, né, um momento assim que a gente fala, tá, né, eu meio que sei o que é melhor para todo mundo, e eu tenho certeza, né, que Lígia, tenho certeza que eu sei o que é melhor para todo mundo, no sentido, não em termos de política pública minuciosa, mas assim, eu acho que eu sou uma boa pessoa e democrata e quero que a desigualdade social diminua, etc., etc., e taxar os ricos e tudo, mas talvez não seja isso que as pessoas querem. O que a gente faz com isso, assim, né? No final das contas? E se as pessoas não quiserem isso? Né? Se as pessoas quiserem outra coisa, cara, a gente vai ficar apegado ao nosso projeto, que é um projeto estético, e um projeto estético de si próprios também. Né? Quer dizer, eu quero me ver assim. E, ao mesmo tempo, é isso. Né? Eu fico chocada com a crise climática, etc., mas eu moro no Rio, dou aula em Belo Horizonte, pego avião toda semana. Então, a hipocrisia também, né, escorre aqui. Né? Então, enfim... Sei lá, filho. Não, Lígia, eu entendo as suas questões, acho que elas fazem todo sentido. Talvez eu insistiria só em dois aspectos. O primeiro deles é assim, eu não sei se as pessoas são horríveis. Na verdade, eu não sei nada sobre as pessoas. E acho que talvez seja um bom ponto de partida, que há uma certa... há uma indefinição sobre isso. Eu não tenho a menor ideia sobre o que aquelas pessoas são nesse sentido. O que eu sei é o seguinte... só no Brasil, 13,5% da população brasileira foi diagnosticada com transtorno depressivo.
9,7% dessa mesma população foi diagnosticada com transtorno de ansiedade. Só nisso é quase 25% da população. É quase um quarto da população. Eu não posso acreditar que essas pessoas estejam satisfeitas. Acho que elas estão profundamente insatisfeitas. Acho que o corpo diz para elas que elas estão completamente insatisfeitas. E acho que essa insatisfação não veio pelo fato delas não terem conseguido realizar suas fantasias individuais, seus sonhos, suas metas. Eu acho que é porque elas estão submetidas a um tipo de sociedade onde esse sofrimento é um elemento normal do processo de socialização. Então, acho que cabe, sim, a crítica, escutar o sofrimento. Eu acho que ela nasce daí, né? Eu entendo sua colocação quando você fala da desconfiança em relação às expectativas de progresso, desenvolvimento do projeto iluminista. E acho que elas são absolutamente centrais mesmo, né? Até porque, bem, esse processo, esse progresso, esse crescimento produziu catástrofe, produziu destruição, produziu violência, produziu muitas vezes o contrário do que ele prometia. Embora talvez eu seja daqueles que vai insistir, olha, a modernidade em conflito. E há vários projetos modernos que foram apagados dentro dessa Constituição hegemônica, né? Há vários que insistiam exatamente nesses tipos de risco, e eles não foram escutados. Há um projeto moderno que se associa com o processo de reprodução da sociedade, que ele vai dar a base ideológica, intelectual, para um tipo de desenvolvimento social que nos foi imposto. Como haviam outros que insistiam, olha, não há emancipação sem enriquecimento da sensibilidade. Não há emancipação sem uma multilateralidade dos sujeitos, que hoje é impossível. É impossível que alguém que está submetido a 12, 13 horas fazendo a mesma atividade, nas piores situações possíveis, desenvolvam aquilo que ele possa desenvolver. Então, acho que, em nome disso, eu acho que faz sentido sustentar o processo crítico até agora, né? Agora, acho que você coloca questões importantes, você fala assim, mas talvez nem para a classe intelectual seja claro que tipo de processo é esse. Talvez há um tipo de escuta que seja necessário desenvolver para tanto. Mas eu acho que, nesses casos, vale basicamente um princípio que me parece bastante claro, que é o quanto faz sentido se perguntar, afinal de contas, a alegria, ela de forma imanente interna, ela é efetivamente um fator de emancipação? Porque talvez existam alegrias, existem certas situações na qual a gente pode contar com esse tipo de... Eu digo isso tudo pelo seguinte: eu nunca acreditei muito na distinção entre paixões tristes e paixões alegres, né? Eu acho que elas não fazem muito sentido, né? Eu nem consigo começar a fazer uma distinção, né? Eu acho que existem paixões que às vezes nos deixam alegres e às vezes nos deixam tristes. Eu acho que a compulsão pela preservação da alegria, ela é uma patologia, né? No sentido mais brutal do termo, muitas vezes, porque ela elimina, entre outras coisas, uma certa dinâmica que é própria das estruturas das paixões. Então, e me parece que não é por acaso que a gente vive numa sociedade onde a alegria compulsiva é um elemento constituinte das formas de vida, né? Que é incapaz de saber lidar com situações negativas. Então, isso tudo foi o que me fez pensar se, afinal de contas, a nossa crítica do poder, ela não deveria continuar insistindo que há uma dimensão de crítica cultural importante, que a função do entretenimento, ela também não deve ser normalizada, como a gente faz hoje nas nossas lutas contra-hegemônicas. Afinal de contas, esse é o campo, a gente tem que saber lidar com isso. E, por outro lado, eu terminaria dizendo, olha, como eu não sei exatamente se as pessoas são horríveis, né, então eu costumo me surpreender com o que elas são capazes de fazer. Eu acho que, muitas vezes, as populações, elas vão para direções que a gente nem espera, tanto no sentido ruim como no sentido bom, né? E acho que apostar nisso é um pouco de hegelianismo que me restou, né? Hegel insistia mais ou menos no seguinte: por que é possível insistir que a história vai caminhar por uma institucionalização da liberdade? Porque não tem nenhum acontecimento, por mais catastrófico que seja, que vai tirar essa possibilidade do nosso horizonte. Eu vou pedir para ir, eu não consigo.
pergunta: em que medida a literatura contemporânea está produzindo um novo homem? A literatura está produzindo as cenas e a imagem de homens que ainda estão para nascer? Tá. Primeiro, eu preciso me retratar sobre as pessoas que são horríveis, né? Eu falei que talvez as pessoas sejam horríveis, talvez haja mais pessoas horríveis do que a gente quer admitir, enfim. Mas, respondendo à pergunta sobre a literatura contemporânea e a masculinidade, é algo que eu ainda estou tentando observar, né? Não sei se eu ainda estou tão interessada na masculinidade, no final das contas, né? Demorei tanto tempo para escrever esse livro que também estou querendo pensar outras coisas. Mas, claro, estou lendo literatura contemporânea e estou vendo algumas coisas muito interessantes, sobretudo nessa... Enfim, não é uma coisa um pouco óbvia, né? Mas da masculinidade que pensa a si própria mesmo, né? Enfim, personagens masculinos. Enfim, recentemente eu li um livro, alguns de vocês já devem ter lido, o Nostalgias Canibais, do Autorico Leal, um livro de contos muito bom, e tem um conto maravilhoso que chama História da Feiura. Conversa um pouco com aquela coisa que eu estava falando do psicanalista, falando que não pode elogiar a beleza do menino, mas enfim, é um personagem que é obcecado porque ele se acha muito feio e ele quer mudar, quer fazer uma cirurgia plástica para se tornar bonito, né? Enfim, é um homem pensando a respeito da própria, né, aparência, e isso, né, me surpreendeu. Enfim, é um conto muito bom por muitos motivos e muito engraçado, mas não é algo, né, que a gente encontre tanto. Eu vou fazer essa coisa que é meio cafona e mencionar um autor que está aqui, né, que é o Daniel Galera, mas que no último livro dele, né, O Deus das Avencas, a primeira é uma novelinha, né, um conto estendido, é o marido, né, enfim, o pai acompanhando o processo longo, né, de parto, né, da companheira, e a gente vê, né, e é engraçado porque a primeira pessoa que me falou a respeito dessa novela foi uma amiga minha que falou: agora ele acha que pode escrever sobre a experiência de parto. Eu falei, mas aí fui ler, né, e falei, mas poxa, ele está escrevendo da experiência do homem nessa experiência de parto, ele não está tentando, enfim, e se ele estivesse tentando se colocar na cabeça da mulher, ótimo, não teria problema nenhum, é isso que ficcionistas fazem, né? É isso que romancistas fazem. Mas eu achei tão maravilhoso, né, passar por essa experiência enfim, passar como leitora por essa experiência de acompanhar um parto na cabeça do sujeito que está lá meio sem saber o que fazer, né, se sentindo um pouco extra ali naquela relação, né? Enfim, então isso que eu estou chamando, né, de personagens masculinos que pensam, né, refletem, né, não necessariamente de uma forma autocrítica, né, fazendo autocrítica, mas que param para descrever essas experiências enfim, algumas, descrever com perplexidade, né, algumas coisas que antes eram meio que dadas como óbvias. Mas aí acho que vale você insistir um pouco. Ao longo do livro, você traz muitas críticas feministas, que muitas vezes são feitas a essas grandes obras, mas você não parece se satisfazer com elas. Tem um reconhecimento da importância delas terem sido feitas, mas essa não é muito a sua. A sua talvez seja mais um caminho do humor, de rir daquilo. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa abordagem e se você considera ela também uma abordagem feminista. Bom, eu tenho que achar que é uma abordagem feminista, considerando que é a minha abordagem, eu sou feminista. Assim, parece tautológico, né? Mas não é, né? Enfim, o livro parte de uma reflexão sobre, caramba, né? Que experiência estranha é ser uma mulher moldada por expectativas que a ficção, a música, o cinema me disseram que eu deveria ter a respeito da vida, né? Estava falando com você antes da gente entrar, acho que é um bom exemplo, né? Tenho lido, né? Estava lendo o livro da Jasmina Barrera, né? Um ensaio sobre a gestação dela, uma escritora mexicana, e em que ela trata dessa experiência de maternidade, né? De gestação, como uma grande aventura obscura, né? Assim, uma coisa que apareceu ontem na fala da Ariana Ravitz também aqui, né, no evento, como a maternidade é essa experiência, uma experiência muito próxima da guerra, disse a Ariana.
no sentido de levar o indivíduo, né, no caso, ela está falando da perspectiva de mãe, para um lugar de quase loucura, em que você perde, né, a margem do que é você, do que é o mundo, do que é o filho, enfim, né, que dá essa, sei lá, te torna um sujeito um pouco, te subjetifica no final das contas, né, faz você, enfim, transcender ali o seu self. E eu pensei, né, vinha pensando, né, lendo a Barreira, e depois ouvindo a Ariana, e ouvindo Antônio Prata também, né, numa outra perspectiva, de como eu, né, li, né, fui formada lendo livros em que os personagens iam para a guerra, né, iam embora, né, esses gestos de ir embora, sair do seu território, né, para voltar um pouco para essa ideia do território, e que eram essas experiências, né, experiências de violência, né, de uma violência tradicionalmente pensada, né, de embate físico, né, eram as experiências justamente que levavam esses sujeitos para esses limites, né, para essa diluição do self, né, para esse lugar enfim, de quem sou eu, né. E eu pensei assim, né, é uma coisa tão óbvia, né, mas foi lendo a Barreira, né, esse livro chama Linha Negra, né, Linha Negra. E que eu pensei assim, nossa, né, será que se eu, né, dos 13 aos, sei lá, 30 anos de idade, tivesse lido várias narrativas em que as mulheres me apresentassem, né, ou não precisava nem ser as mulheres, mas que personagens femininas passassem pela experiência de maternidade, de gestação, e me apresentassem essa experiência como uma aventura louca e assustadora, será que eu teria tido vontade de ser mãe? Né? Eu não tenho filho, nunca me pareceu algo muito interessante de se fazer. Mas eu estava falando, né? Eu sempre pensei que seria mais interessante ir para a guerra do que ter um filho. Será que, né, e claramente, né, foram os filmes e livros que me disseram isso, porque, enfim, claro, parece uma ideia absurda, né? Não é que eu queira ir para a guerra, mas eu queria viver né, aquela coisa assim, né? Pensando aqui, sei lá, no livro do Lobo Antunes, que eu gosto muito, Os Cus de Judas, né? Aquela coisa de você está na guerra, você pensa coisas que só a guerra te faz pensar. Né? E eu sempre pensei, nossa, né, eu nunca vou para uma guerra, tem essas coisas, tem esse universo de experiências humanas muito profundas que eu não vou ter, porque eu nunca vou para a guerra. E nunca tinha parado para pensar com essa intensidade que tem esse universo de experiências humanas profundas, limítrofes e radicais e assustadoras, porque eu estou com um pequeno bebê dentro da minha barriga, né? Não desse jeito, entende? Não me foi vendido como uma experiência fascinante de transcendência humana, né? E muito mais vai na chave do amor, do cuidado, isso aqui que nunca me interessou muito, né? Então, por que eu fui parar nessa coisa? Porque se o livro é feminista. Não, mas aí volta para essa coisa, né? É feminista. Tem uma coisa que eu gosto muito no livro da Virginie Despentes, o Teoria King Kong, que ela fala: eu vou criticar os homens, eu vou zoar os homens, eu vou ser radical na minha crítica feminista, mas eu me recuso a fazer o que eles fazem, que é fazer essas críticas todas diminuindo os homens, né? Fazendo o que eles sempre fizeram, né? Quer dizer, oprimindo, num certo sentido. E eu acho que essa é a minha pegada, né? Eu vou fazer essas críticas, mas eu vou fazer essas críticas. Eu volto para essa ideia que tem me fascinado, da atenção, da disponibilidade, né? Ontem o Antônio falou uma coisa que muito interessante também. Ele estava falando de uma peça, né, que ele fez, que era de um ponto de vista masculino, de uma experiência de paternidade e tal, e que um crítico falou: não posso escrever sobre sua peça porque é muito falocêntrica e tal. E ele falou: cara, isso é absurdo, vocês não querem ouvir o inimigo, né? E eu acho que é isso que eu fiz, assim, sabe? Tipo, então vamos ouvir o inimigo, né? Mas ouvir o inimigo não pode ser, e aí volta também para essa discussão, não pode ser ouvir o inimigo já sabendo o que ele vai dizer, né? Eu vou ouvir, mas eu vou ouvir desconfiando, porque eu sei que tudo o que ele está fazendo, ele está me oprimindo, né? Se a gente for ouvir assim, a gente não vai ouvir. E não vai ler um livro, né, pensando aqui na experiência ficcional, não vai viver a experiência ficcional, né? Não vai sentar não vai ficar lá deitadinho enquanto as mulheres sentam com seus orifícios. Você não vai viver essa experiência, porque você já sabe que, ao escrever isso, ele está, né, criando, enfim.
Perfeito. Bom, a gente recebeu mais algumas perguntas e eu vou sugerir que a conversa ela continue aqui no saguão, porque a gente vai precisar encerrar para o restante da programação. Queria agradecer, Lígia, muitíssimo a sua participação, agradecer aos intérpretes de Libras, lembrar a todos que a programação do festival ela continua hoje à tarde, hoje à noite e sábado o dia inteiro. A gente tem ingressos para algumas mesas, convido vocês a seguirem conosco. Lígia vai estar aqui do lado autografando os livros. Obrigado.